Olá, gente, tudo bem? E vamos voltar hoje com o nosso cronograma bíblico, certo? Oi, tudo bem? E aqui eu tô pressupondo que vocês estão lendo o cronograma. E eu acredito que vocês estão bem avançados já no cronograma que eu tenho aqui. Porque eu tô bem lenta, né? Eu tô fazendo um vídeo aí a cada 100 anos. Então, provavelmente vocês já estão bem avançados na leitura. Só que eu acho que vale a pena retornar de onde vocês pararam. Retornar aqui nesse vídeo aqui, dar uma olhada na sua anotação, na Bíblia, no que você anotou. Porque pode ajudar na forma de partilha. A gente sabe que os vídeos que eu coloco aqui, eles não têm uma conotação de estudo bíblico, mas uma partilha. Então eu leio e faço uma partilha aqui com vocês. Sem mais delongas, vamos ver aqui o que tá falando. Eu vou focar no capítulo 35 de Gênesis, tá? Especificamente do versículo 1 até o 15, tá bom? Então nessa situação aqui que eu vou entrar, Deus disse a Jacó: vamos, sobe a Betel e fica ali, e levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti, quando fugias diante de teu irmão Esaú. Deus manda que Jacó fazer um altar naquele local onde ele estava fugindo de Esaú. E o que a gente lembra disso nessa passagem aqui do capítulo 35, do versículo do 1 ao 15? Essa lembrança que a gente tem que ter da nossa conversão. Daquele momento onde nós começamos a perceber que Deus anda com a gente, que Ele ouve as nossas orações de fato e que apesar de ser Deus do universo, de todas as coisas, Ele ainda para nos ouvir. A gente que é um pobre criatura, né, um pozinho no meio desse mundo inteiro, Deus de todas as coisas, Deus do universo, ouve as nossas orações. Então, aqui quando Deus fala com Jacó, ele faz ele fazer memória do que? De um momento onde ele recorreu a Deus numa hora onde ele estava angustiado. Geralmente, né, a gente tem a nossa conversão acontece não somente assim, mas acontece muitas vezes em momentos que a gente está angustiado, a gente não encontra soluções para alguns problemas e acaba recorrendo a Deus e vê que Deus nos ouve. É muito importante a gente retornar e fazer memória desse momento que a gente teve a conversão, porque no caminho da vida, na nossa caminhada aqui, a gente tem altos e baixos. E não se engane, você ainda pode retornar a ser aquilo que você era antes de se converter, e às vezes muito pior. Não vamos esquecer, né, do que Jesus falou naquela passagem onde ele diz que o espírito impuro deixa a pessoa, vai procurar outros territórios, não encontra, volta, encontra a casa toda arrumada e aí chama uma legião de espíritos impuros. E a pessoa fica pior do que antes, né? Então, eu não me recordo agora o versículo que mas se atentem a isso. Prosseguindo aqui na leitura, o Jacó, o que ele fez, né? Jacó disse à sua família e à sua gente: tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Vamos subir a Betel, onde levantarei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha aflição e que esteve comigo durante minha viagem. E o que ele pediu aqui, o Jacó? Que todo mundo se livrasse dos deuses estrangeiros, dos deuses estranhos e se purificasse. Na nossa caminhada, a gente não pode se enganar. O problema do homem é ele acreditar que ele pode tudo. Então, ele se converte. Antes não, nem isso, né? Nem é convertido e acha que é o rei do universo. Depois se converte e acha que continua achando que é o rei da cocada preta, né? Só que convertido.
e que nada vai afetar ele, que ele tem uma fé inabalável, que não sei o quê. Só que, gente, Pedro, que andou com Jesus, negou ele. A gente tem que baixar muito a nossa bola quando a gente se converte, porque cuidado para que não caia. E na nossa caminhada cristã, haverão situações que a gente vai esquecer que a gente acredita em Deus, que a gente é crente, que a gente é católico, que a gente acredita em Deus. E vai começar a recorrer para deuses estranhos. Aí você pode pensar, não, peraí, eu acredito em Deus. Eu não tenho deuses estranhos na minha casa. Engano seu, é os deuses do seu coração. Então a gente acaba colocando no altar de Deus, a gente coloca dinheiro no altar de Deus, a gente coloca bem-estar físico, bem-estar financeiro, bem-estar com o marido, bem-estar com filhos. O que a gente coloca no altar de Deus? Então, quando a gente faz a nossa conversão e faz a memória dessa conversão, a gente tem também que purificar o nosso coração de todos os deuses estrangeiros que a gente colocou no altar de Deus. Porque a gente vai caminhando nesse mundo, né? A gente se converte, mas calma, a vida tá acontecendo ainda. As coisas vão acontecendo na sua vida e a gente tem que perseverar na fé. Tem duas coisas que acontecem com uma pessoa convertida de verdade e que continua sendo convertida durante a vida inteira, né? Que é aquela pessoa separada, consagrada a Deus, né? É um santo, né? Duas coisas acontecem. Ela persevera na fé. Apesar das circunstâncias do que se apresenta, ela persevera na fé. E perseverar na fé é ter a consciência de que você pode cair, amanhã ou depois você pode cair, você pode fazer deuses no seu coração que você vai ter que, com a ajuda de Deus, derrubar cada um, todos os dias, os deuses que a gente... Porque o homem tem a tendência de criar deuses na sua vida. E depois disso, perseverando na fé, dar frutos. Dar frutos. Porque quem tem o Espírito de Deus, quem tem o Espírito Santo, tem que dar frutos. Por que não dá fruto? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Será que estou dando frutos? Será que a minha conversão é perseverante? E uma coisa muito importante para a gente entrar nessa reflexão, tá no Provérbio 3:21, que diz: Meu filho, guarda a sabedoria e a reflexão, não as perca de vista. Elas serão a vida de tua alma e um adorno para teu pescoço. Então, caminharás com segurança, sem que teu pé tropece. Se deitares, não terás medo. Uma vez deitado, teu sono será doce. A reflexão, aqui no provérbio. Meu filho, guarda a sabedoria e a reflexão. Quando que a gente entra em momentos de reflexão? É um momento de silêncio. Se você não consegue ficar em silêncio, existe algum vozes falando na sua cabeça. E isso tem que ser silenciado. E o momento de reflexão que a gente mais acaba pensando nisso, entrando nesse momento de perceber se nós temos deuses carregando aqui no nosso peito, se você está realmente perseverante na fé, se você não caiu aí em algum momento e acha que está tudo bem, mas não tá, é na oração. Então, no momento da oração, a gente para pensar sobre o que realmente importa. Eu vou até aconselhar aqui para vocês, né, dar uma dica de reflexão que vocês podem ter, que entra com uma meditação, é a oração do terço. Nada, você fica lá 22 minutos fazendo a meditação dos mistérios da fé, fazendo a meditação da nossa salvação através de Jesus. Você vai ficar lá 20 minutos, se você fizer o terço meditado, que é o correto, né? Fazer o terço fazendo a meditação dos mistérios. Você vai pensar e meditar sobre a anunciação do anjo, a Maria, vai meditar sobre o momento que ela visitou Isabel, o nascimento de Cristo, a purificação no templo. Você vai parar para pensar na hora que ele se perdeu dos pais, né? Você vai parar para pensar na crucificação do Senhor, no momento que ele carregou a cruz, na flagelação. Tem vários mistérios no terço e é um ótimo momento onde você deve silenciar sua alma, lembrar-se
aqui, você está aqui com um propósito, que você vai embora desse mundo, porque cada Ave Maria que a gente fala até agora e até a hora da nossa morte, que é algo certo, né? Que nós iremos morrer. Então nós devemos aproveitar bem a nossa vida, pensando no que realmente importa, que é a nossa salvação. É uma ótima ocasião para que você entre em estado meditativo, reflexivo e fale com Deus neste momento. É um ótimo momento. Então a gente tem que guardar esses momentos de reflexão, os momentos de silêncio, porque é no momento de silêncio que a gente baixa aqui a nossa frequência de pensamentos do dia e tal, e pensa na nossa vida espiritual, na nossa conversão. Será que eu estou sendo perseverante? Ok, vou relembrar a minha conversão. Como é que eu comecei tudo isso? Como é que eu comecei a andar com Deus? Retornar a esse pensamento e ver se você não precisa quebrar alguns deuses que você levantou no altar que deveria ser de Deus. E não se engane, não, mas eu não faço isso. Eu não faço isso, eu tenho uma fé assim, imagina que eu faço isso. Cuidado com a soberba. Cuidado com achar que você não vou desse campo aqui, eu não vou andar, não vou comer desse pratinho aqui. Você não sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que ser humilde, se colocar em situação de humildade e falar, não, se Deus não estiver na frente, eu vou me perder. Se Deus não estiver na frente da minha vida, eu vou fazer deuses. Porque eu sou humano e eu tenho pecado original e eu sou ruim, muito ruim. Se Deus não ir lá e colocar a mão dele na minha vida, é de mal a pior. A gente tem que ser humilde para falar essas coisas e se colocar na situação de fiel filho de Deus, né? E para fazer isso a gente tem que ter humildade e fazer uma reflexão diária. A perseverança está muito atrelada com reflexão diária. A perseverança está muito atrelada com conversão diária. Todos os dias é dia de se converter. Todos os dias é dia de rezar. Todos os dias é dia de fazer uma reflexão sobre a nossa vida. E aí vamos perseverando e verificando ali. E vai acontecer, é inevitável, virem os frutos do Espírito na nossa vida. E isso é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Eu espero um dia aqui falar sobre os frutos do Espírito aqui com vocês, que é um assunto maravilhoso. É muito legal pensar que o Deus nos deu o Espírito dele sem medidas para todo aquele que pedir. E que a gente tem esse Espírito todos os dias dando frutos. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar, compartilhar. E pra gente crescer, né? Esse canal, crescer esse devocional, esse estudo bíblico, para mais e mais pessoas virem aqui assistir e a gente continuar fazendo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Tchau!